Bom dia a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Dando continuidade ao estudo bíblico proposto pela Escola Bíblica Dominical, nesta quinta-feira estaremos lendo o livro de Atos, o capítulo 6, do versículo 1 até o 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estava sendo esquecida na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmão, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Os comentários sobre esses versículos, eu vou ler aqui do livro do John Stott, chamado A Bíblia Toda o Ano Todo, né? É um livro muito bom que até eu recomendo. Havia surgido entre o grupo chamado helenista, que são judeus de fala grega, ex-helenista reclamava que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Os apóstolos perceberam que não se tratava apenas de uma disputa cultural. O problema era mais profundo. As questões administrativas estavam ameaçando ocupar todo o tempo deles, impedindo-os de fazer a obra que Cristo lhe havia confiado, a saber, pregar, ensinar a palavra, além de orar. Assim os 12 decidiram sabiamente a reunir todos os discípulos e compartilhar o problema. Eles não podiam negligenciar o ministério da palavra para servir às mesas. Era uma questão de chamado. Assim eles propuseram aos membros da igreja que escolhessem 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito, a quem os apóstolos pudessem delegar o cuidado das viúvas. Os apóstolos então estariam livres para dar prioridade à pregação e à oração. A indicação dessas 7 pessoas para as obras sociais talvez seja a origem da instituição do diácono, apesar de os 7 não receberem o nome de diáconos. Então, assim, uma explicação que eu acho que é bem clara, que a maioria das igrejas batistas tem um grupo chamado corpo diaconal, né? Esse grupo de pessoas da igreja, que nos batistas é chamado diácono, na assembleia parece que é presbítero, são pessoas que prestam apoio à liderança, ao pastor, né? Eles estão sempre juntos, tem um presidente
e o presidente maior, líder principal, que seria o pastor, né? Então, orientado pelo pastor, esses líderes auxiliam ele nos trabalhos, né? Porque às vezes o trabalho é muito pesado, muito dependioso para o pastor. É claro que hoje, né, nós sabemos que as grandes igrejas têm um número muito grande de pastores, 5, 6. Mesmo as pequenas igrejas têm 2, 3 pastores. Então hoje o trabalho é mais facilitado. Salientando que esse grupo trabalha, esse corpo diaconal trabalha orientado pelo pastor, mas também assessora o pastor. O pastor se aconselha com eles e muitas decisões o pastor, antes de levar para a igreja, reúne, discute com esse grupo para tomar as decisões, né? Então, é um intercâmbio que facilita, ajuda muito, muito no trabalho. Quer dizer, faz o meio campo entre a membresia e a liderança diretiva e espiritual também, vamos assim dizer, né? Então, a implantação dos 7, a escolha desses 7 é considerada como a implantação dos diáconos, né? E esse capítulo de Atos, esses versículos, deixa bem claro isso, né? E tudo começou da reclamação de um grupo de helenistas, né, chamado helenista, que são judeus de fala grega, que reclamavam que não estava sendo bem atendido. E os discípulos concordaram que eles não tinham condição de fazer todo o serviço. E tem uma passagem também parecida, né? Se eu não estiver enganado, é em Êxodo 18, 17 a 24, quando Moisés também assumia todo o serviço, né? Como líder que ele era, e quando o sogro dele foi visitar, aconselhou ele, e ele aceitou o conselho, que era muito trabalho para ele, que ele devia separar em grupos e pessoas para auxiliar ele nesse serviço de atendimento, digamos assim, no julgar causas do povo, né? E ele atendeu o conselho do sogro dele e formou, parece que em grupos, né, de 50. Sei que ele passou a ter pessoas auxiliando ele, né? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje com os irmãos e espero que sirva para reflexão. Também dizendo que se algum tiver alguma visão diferente, né, que poste para que a gente possa aprender mais, conhecer mais, mas essa é o entendimento que eu tive e também a explicação aqui no livro do John Stott, né? Um bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que a gente tenha um dia abençoado, uma sexta-feira abençoado, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo também por todos os doentes, aquelas pessoas que tá passando por momento de enfermidade, que a mão poderosa de Deus esteja sobre essas pessoas, levando-lhe a cura e que restabeleçam rápidos, abençoando, cuidando de suas famílias. É o que nós pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e muito obrigado.